Vou fazer a leitura, aí você me acompanhe. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Feche os seus olhos, vamos orar? Deus, obrigado, nós acabamos de ler a tua palavra e agora nós vamos meditar nela. Nós rogamos ao Senhor, pedimos ao teu Espírito que ministra o nosso coração, que nosso coração esteja aberto, ó Deus, disponível, pronto a se comprometer com o teu evangelho todos os dias, que sejamos alimentados pela tua palavra que é viva, que é poderosa, ó Deus, que é transformadora. O teu Espírito Santo é transformador e através da palavra ele nos limpa, nos santifica e nos instrui para a vida, Senhor. Portanto, fica conosco, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Irmãos, eu não me lembro de ter pregado esse texto aqui, mas eu tenho a impressão de que esse é o texto da Bíblia que eu mais prego. Eu tenho essa impressão. Eu lembro de ter pregado nesse texto, nessa história, por várias vezes. Em Sorocaba, nas congregações em Sorocaba, nas outras igrejas onde eu já tive a oportunidade de estar pregando. Esse texto é muito curioso para mim. Eu não sei se meu pai tem essa lembrança, mas eu tenho muito vívida na minha mente. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 2004, 2005. Havia um pequeno grupo que funcionava lá na minha casa, na casa dos meus pais em Sorocaba. E foi ali que eu comecei a pregar pelas primeiras vezes. Eram poucas pessoas, não tinha microfone, não tinha todo mundo olhando para a minha cara igual aqui à noite. Então, foi ali que eu fui sendo exposto a essa oportunidade de ministrar a palavra. Curioso que foi numa época que eu considero como uma época de renovação espiritual. Foi bem naquela época que eu me percebi vocacionado e que eu atendi a vocação. Foi nesses anos aí. Eu tinha 15 para 16 anos, foi entre 2004 e 2006. Foram 3 anos muito importantes para a minha vida espiritual e foram os anos que antecederam a minha ida para o seminário, que se deu em 2007. E um dia eu fiquei lendo a Bíblia até tarde. E eu peguei um papel, igual eu estou com essa agenda aqui, fiz várias anotações. E já era tarde. Quando eu digo tarde, era meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, não tenho lembrança. E eu fiz ali um esboço de um sermão, eu fiz algumas anotações. Vocês têm noção do que eu fiz depois de ter anotado? Eu fui lá no quarto do meu pai e acordei ele para ele poder corrigir o sermão. Eu não sei se ele lembra disso, mas isso aconteceu. Eu falei, ó pai, eu li o texto e foi essas coisas que eu anotei, e olha para mim aí, vê se tem muita heresia. Eu não sei se ele lembra disso, mas isso aconteceu. Na minha cabeça foi 2004, 2005. Então esse é um texto, para mim, muito curioso. Por essas questões pessoais, pela história que ele carrega, que ele traz, pelos ensinos que ele traz. O texto fala sobre um homem, aqui o texto diz, alguém se aproximou de Jesus. Quando a gente lê o versículo 20, diz assim, disse-lhe o jovem. Aqui o autor já identificou a pessoa não mais como alguém, mas como um jovem. O Evangelho de Lucas fala que um homem importante foi até Jesus. Enfim, nós temos aqui uma pessoa, um homem, que vai a Jesus com uma pergunta. A pergunta está lá no versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa é a pergunta do homem. A pergunta dele é importante, é fundamental, é honesta. Ele quer saber o que ele deve fazer para ter vida eterna. Ele é um judeu. Com certeza, Mateus escreve para judeus e
A obediência que esse homem tem aos mandamentos indica que ele é judeu, ele tem um certo comprometimento com a lei de Moisés, ele conhece a lei de Moisés, então é alguém que ouvia falar sobre vida eterna, sobre vida com Deus, sobre reconhecer Jesus como Messias, como Salvador. Não era alguém a par do Evangelho, não era alguém a par, alienado, distante das realidades espirituais da vida cristã. Mas ao que tudo indica, é alguém que tem muitas preocupações com sua vida espiritual, com sua vida cristã, com a sua vida futura. E a pergunta dele para Jesus é exatamente essa: Mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Eu já disse isso para vocês outras vezes. Jesus tinha o hábito de responder perguntando. Ele gostava de fazer perguntas. Ele responde com uma pergunta: por que você me chama de bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. A pergunta é: o que eu faço de bom para ter a vida? E a resposta de Jesus é: se você quer entrar na... Eu acho curioso, ele omite a palavra eterna. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Calma aí, pastor. A gente vive aprendendo, a gente acaba ensinando, a gente acaba lendo, ouvindo que não tem nada que eu faça que no final produza para mim algum resultado de salvação. Por que Jesus está dizendo que se ele obedecer os mandamentos, ele terá vida? Jesus parte do final para chegar no começo. Essa é a impressão que eu tenho. Ele está mostrando como é que uma pessoa que já é salva vive a vida terrena. Porque no finalzinho do texto, Jesus diz para ele assim, ó: faça tais coisas, depois você vem e me segue. Esse é um texto que fala sobre conversão. Esse é um texto que fala sobre o que é vida cristã. Esse é um texto que fala sobre como vive uma pessoa que encontra Jesus. Como é a vida de um seguidor de Jesus, como é a vida de um discípulo de Jesus. Como é a vida de alguém que vai atrás de Jesus, aonde Jesus está indo. Essa era a proposta final de Jesus para aquele homem. Ele queria saber apenas que garantias ele teria para a sua eternidade. Jesus está dizendo: não pense apenas na eternidade, comece a pensar agora. Enquanto você pensa apenas em fugir do inferno, eu estou te propondo uma caminhada comigo que começa aqui. E aqui já é uma primeira lição, talvez, que a gente possa aprender com esse texto, irmãos. A vida cristã, a vida de um discípulo, a vida de alguém que conhece a Jesus, não é caracterizada pelo futuro apenas, mas é caracterizada também pelo presente. Não é apenas aquilo que eu espero acontecer comigo, mas é aquilo que eu já estou vivendo agora. O Evangelho não nos chama para aquilo que ao longo da tradição cristã foi chamado de escapismo. O que é escapismo? Eram as pessoas que, na tentativa de conhecerem a Deus, se isolavam do mundo, porque achavam que as coisas do mundo as afastavam de Deus. E elas fugiam do mundo para, no final das contas, se voltar para Deus. A vida cristã, a vida que Deus tem para nós, a vida que o Evangelho proporciona ao salvo, ao convertido, à pessoa que é nova criatura, não é uma vida escapista. Você não vai ficar escapando das coisas. Você vai viver a vida normalmente. E vivendo a vida, você segue a Jesus. Vivendo a vida, você se torna discípulo de Jesus. Então, salvação é muito mais do que perdão dos pecados. Salvação é muito mais do que escapar do inferno. Salvação é conhecer a Jesus. Eu vou ler um versículo aqui, se você quiser acompanhar, senão você apenas escute, diz assim, ó. É João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus está classificando a vida eterna como sendo uma vida de conhecimento de Deus e dele mesmo, que é o Cristo.
E conhecimento não é informação, mas é relacionamento. É exatamente o que Jesus está dizendo para o jovem rico. Me siga, me acompanha. Vê onde eu estou pisando e vai pisando atrás. Vê por onde eu estou passando e vai passando atrás de mim. Faça o mesmo caminho que eu estou fazendo. Conhecimento, que é aquilo que foi usado por Moisés para descrever o livro de Gênesis. Quando Adão tem relação com a sua mulher e ela fica grávida, o texto diz que Adão conheceu a sua mulher e ela ficou grávida. Então, conhecimento é algo íntimo, não é informação. Conhecimento é isso. É mais do que você ser capaz de tirar 10 na prova, porque você conhece a teoria que alguém te passou. Conhecimento é quando você conhece a Deus, porque você anda com Ele, porque você caminha com Ele, não porque você tem alguns versículos, algumas informações sobre Ele. É muito curioso, irmãos, que nós temos a tendência de tratar Jesus, o Deus Trino, como sendo uma teoria, como se Ele fosse uma doutrina. E Deus é uma pessoa, Ele não é uma doutrina, Ele não é uma teoria, Deus é uma pessoa. Por isso Jesus está dizendo para esse rapaz aqui, me siga, venha e me siga, porque a vida eterna é mais do que escapar do inferno, a vida eterna é mais do que viver eternamente com Deus, a vida eterna é conhecer a Jesus ainda em vida. Amém? E depois o texto vai trazendo para nós algumas informações que são bastante preciosas. O texto mostra que esse rapaz vivia uma obediência da comodidade. Obediência da comodidade. Ou obediência do conforto. O que é isso, pastor? O que é obediência do conforto? O que é obediência da comunidade? Da comodidade, perdão. É uma obediência light, é uma obediência parcial. É uma obediência que não exige entrega. É uma obediência que não exige comprometimento intenso. É a obediência que todos nós conhecemos em alguma medida. Todos nós obedecemos a alguma coisa, a alguém, ou até mesmo a Deus, de algum modo, que a gente pode chamar de parcial. Onde é que o senhor está encontrando isso? Ele pergunta para Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? Jesus responde, obedeça os mandamentos. Versículo 18, ele pergunta, quais? Jesus responde, leia comigo aí o versículo 18. Não matarás, um mandamento. Não adulterarás, um segundo mandamento. Não furtarás, um terceiro mandamento. Não darás falso testemunho, um quarto mandamento. Honra teu pai, um quinto mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, um sexto mandamento. Que na verdade não era um mandamento específico, mas era a junção dos mandamentos. A síntese dos mandamentos. Então Jesus omite de 4 a 5 mandamentos que constavam no decálogo, que eram os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, que era para Moisés dar ao povo. O que o rapaz responde no versículo 20? Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Percebe a obediência da comodidade, a obediência do conforto, a obediência parcial? Jesus, irmãos, é muito sábio. Ele consegue laçar o camarada. Pensa no pescador que está com a isca e quer pegar um peixe. E ele joga a isca certa para pegar o peixe que ele quer pegar. O rapaz veio fazendo uma pergunta para Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? E Jesus fala, agora eu peguei esse cabra. Obedeça os mandamentos. Quais? Aí Jesus cita parte deles. E qual é a resposta do rapaz diante daquilo que Jesus responde? Ah, conheço isso desde que eu sou mocinho, obedeço isso desde a escola dominical. O que me falta ainda? Por que Jesus não responde citando 10 mandamentos? Eu tenho a impressão que esse rapaz aqui deu uma resposta honesta. De fato, ele obedecia esses mandamentos. Ele era alguém de moral exemplar, ele era alguém de boa reputação. Ele tinha certa ética.
Afinal, ele não matava, ele não adulterava, ele não furtava, ele não dava testemunho, ele honrava pai e mãe, ele amava o próximo como a ele mesmo, nas condições dele, na perspectiva dele. E talvez ele tenha respondido de acordo com aquilo que ele de fato enxergava. Talvez ele achava que ele cumpria aqueles mandamentos mesmo. Não perfeitamente, mas talvez também pensava que cumpria perfeitamente. Só que Jesus não cita 5 mandamentos, e ele nem diz, Senhor, faltou 5, tem mais 5 que eu obedeço. Por quê, gente? Porque é exatamente onde o calo dele doía. Os mandamentos que têm referência ao próximo, Jesus cita, mas os mandamentos que têm referência exclusiva a Deus, Jesus não cita. Não tenhas outros deuses além de mim. Não tomarás o nome de Deus em vão. Jesus não cita esses mandamentos. Nada que tinha referência ao próprio Deus, ao Deus Trino. E o rapaz nem percebe. Ele nem responde dizendo, Senhor, o Senhor esqueceu de uns mandamentos. O Senhor não decorou o versículo todo. Não, falta uma parte do versículo para decorar, falta alguma coisa. Não. Ele vive uma obediência parcial. Ele vive uma obediência da comodidade, do conforto. Irmãos, se nós desejamos conhecer a Deus, se nós desejamos servir a Deus, se nós desejamos, se você deseja se tornar um seguidor comprometido de Jesus, se as suas intenções são daquelas em que você pensa que o seu coração deve ser somente de Deus e mais de ninguém, e de Deus sobre tudo, acima de qualquer outra coisa, isso exige de você uma obediência integral. Pastor, mas como assim? Quem é que pode obedecer a Bíblia integralmente? Não é o apóstolo Paulo que diz que quem tropeça num mandamento fez o que com os outros? Arrasou com todos. Porque o mesmo Deus que faz um, faz os outros 9. O tanto de Deus que tem em um, tem de Deus nos 9. Então, por isso, quem tropeça em um, tropeça em todos. Quem acaba com um, acaba com todos. Como é que o senhor me diz que a obediência de um cristão deve ser uma obediência integral? A realidade é que integral não significa perfeito. Não é obediência perfeita, é obediência inteira, integral. É o amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Irmãos, a gente é tão esperto quanto o jovem rico. Você e eu sabemos a hora de cantar os nossos defeitos e fechar o bico quando a gente está com o calo doendo. Você e eu somos assim. A gente é bom para contar nossas virtudes, mas a gente se omite diante das nossas imperfeições. Nós tendemos a exaltar os nossos acertos, mas a gente fecha o bico quando fica de fora alguma coisa que compromete a nossa vida. Quando fica de fora alguma coisa que espreme a gente, que exige da gente postura, reflexão, atitude. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que está ficando de fora dessa pergunta? Quais? O que está ficando de fora? O que é que você está dizendo para Deus? Obedeço, vai para o próximo. Tá bom. Chequei aqui, mais um. Tá bom, Deus falou todos. O que ficou de fora? O que está te pegando? Qual é o aspecto da obediência? Qual é o aspecto da entrega, da renúncia, do comprometimento? Qual é o aspecto da fé que ainda é para você um desafio imenso? Por você ser imperfeito, por você ser pessoa fraca, humana, pecadora. O grande desafio de Deus para cada um de nós, irmãos, a grande chamada do Evangelho para cada um de nós, é servirmos a Deus com inteireza de coração, um coração inteiro, íntegro, completo.
Nunca perfeito, mas inteiro. Inteiro. Eu li uma frase esses dias que eu achei muito bonita. Eu recebi do meu primo via WhatsApp. E eu não tenho, eu acabei deletando essa frase, mas eu tenho noção do que ela dizia. Eu vou tentar repetir ela para vocês. Ela dizia mais ou menos assim: todos nós somos como soldados na vida cristã. E um dia a gente vai comparecer perante o general, que é Jesus. E lá estarão todos nós. Alguns mancando, outros sem perna, outros sem braço. As pessoas estarão lá mutiladas, mas todas elas estarão lá. É exatamente isso. A vida cristã é exatamente isso. A gente vai chegar lá, todo mutilado. E não é fisicamente, não. Não é fisicamente porque o Evangelho vai restaurar a nossa condição de dignidade humana. A gente vai receber um novo corpo, melhor dizendo, um corpo renovado, glorificado. As coisas vão ser diferentes, mas é no sentido figurado. A gente vai chegar lá consciente, sabedor de todas as nossas mutilações, de todas as nossas imperfeições, mas a gente chega lá. Como é que a gente chega lá? Ancorado em Jesus, seguro em Jesus, crendo em Jesus. É Ele quem providencia para mim o caminho para chegar até lá. Eu só preciso me entregar a Ele, converter o meu coração a Ele, experimentar o poder do Evangelho dele, que é transformador, que é operante, que transforma quem eu sou. Então, o que Deus requer de nós, o que Deus pede de nós, é uma obediência integral. É oferecer a Deus tudo o que você tem. Se o que você tem para oferecer a Deus não é perfeito, ofereça tudo o que você tem. Tudo o que você tem não é perfeito. O que é perfeito você não pode oferecer, mas ofereça tudo. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. Amém? Então, audiência da comodidade, do conforto. Depois o texto fala dos aspectos religiosos desse rapaz, que tem muito a ver com essa obediência da comodidade. Esse texto aqui expressa exatamente aquilo que define religião, irmãos. Versículo 20, disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? A religião faz isso com a pessoa. A religião engrandece o religioso. Ele diz para Jesus: eu faço tudo isso, o que está faltando? A religião traz mérito para o religioso. A religião faz com que Deus tenha que devolver alguma coisa para você, porque Ele está em dívida com você. Você está fazendo alguma coisa para Ele que você fez Ele ficar seu devedor. E no final das contas, se Ele te deve, Ele tem que fazer o que com você? Quem deve tem que fazer o quê? Pagar, ué. Se Ele te deve, Ele tem que te pagar. E como é que Ele te paga? Te levando para o céu. Essa é a sensação, essa é a percepção, essa é a visão do camarada desse texto. Ele diz: tudo bem, Senhor, conhece isso aqui, ó. Isso aqui eu tiro de letra. E agora? O que me falta? A religião enche o religioso de mérito. A religião, em alguma medida, irmãos, torna o religioso alguém soberbo, arrogante. O religioso é convicto. E eu não estou dizendo que toda pessoa é convicta é religiosa, presta atenção. Eu estou dizendo que o religioso é convicto, não é o contrário. Todo convicto é religioso, não é isso que eu estou dizendo. Mas o religioso é convicto. Ele é convicto de que ele merece, ele é convicto de que Deus o deve, ele é convicto de que ele tem que fazer, ele tem que chegar, mas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o quê? Com a obediência dele. E a doutrina central do Evangelho é que nós somos salvos pela graça. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Mas isso não vem de nós, não vem de vós, é o que Paulo disse, é dom de Deus. E dom é presente, é aquilo que você recebe sem merecer. E o que é dom de Deus? Graça e fé.
Então não há mérito humano. A proposta da religião é até interessante. A proposta da religião é aproximar o homem de Deus, é religar o homem a Deus. Não é uma coisa perniciosa. Não é um veneno. É uma intenção até boa, até admirável, mas desfocada, incompleta, manca de uma perna. Opostamente à religião, o que Deus tem para o homem é o evangelho. O evangelho não é religião. Apesar de que os evangélicos, os cristãos, entram dentro da religião do cristianismo, mas isso é um processo histórico, isso é uma nomenclatura, mas o evangelho não é religião, gente. O evangelho não é religião. O evangelho é o próprio Cristo que se encarna, é uma pessoa. O evangelho é vivo, é poderoso, é transformador, e a religião não tem nada disso. Então esse texto mostra o tanto que esse rapaz era religioso. Eu disse que a religião dá a sensação de certeza, de convicção. Olha a pergunta desse rapaz para Jesus. O que me falta ainda? Escuta aqui, me diz o que está faltando para mim. Você consegue perceber a tonalidade da pergunta? O que está implícito nessa pergunta, irmãos? A certeza que ele tem de que não lhe falta nada. Ele pensa isso. Calma aí, se o senhor disse que eu tenho que obedecer para ir. Eu estou dizendo que obedeço, o que me falta? Te peguei, não falta nada? Aí Jesus diz para ele, claro que falta. Está na sua cara e você não enxerga. Está diante dos seus olhos e você não enxerga. Irmãos, eu acho que esse texto é fundamental. Eu disse para vocês no começo, me fugiu a palavra aqui, da afeição que eu tenho por esse texto. O tanto que eu gosto, que eu admiro, que eu acho maravilhosa essa passagem, essa história, o tanto que ela é atual para mim. Tanto que ela é atual para a igreja de Jesus, para nós, para o povo de Deus. Com quais sentimentos você tem vivido a vida cristã? Quais são suas certezas? Por acaso você não está vivendo com essa convicção de que não falta nada para você? Por acaso você não se acha uma casa acabada? Sonda o seu coração, olha para o seu coração, olha para as suas atitudes. Será que porventura você não acha que você já está pronto? Será que já não está? Tem mais nada para acontecer? Talvez você não tenha coragem de falar, mas talvez a sua maneira de viver expresse essa ideia, como se você dissesse para Deus, Deus, não tem mais nada para o Senhor fazer na minha vida. Eu já estou, no ponto. Não tem mais nada. Estou perfeito. Estou pronto. Cheguei no ápice, no clímax. Sabe quando é que a gente pensa essas coisas, irmãos? Ainda que a gente não diga, ainda que a gente não fale? Quando o nosso coração, quando a nossa vida está fechada para as coisas novas e transformadoras que Deus tem para realizar em nós. Quando a gente se fecha para a transformação, a gente está dizendo que já se sente completamente transformado. Quando a gente resiste à voz de Deus, quando a gente resiste à voz do Espírito Santo, quando a gente insiste em permanecer do nosso jeito, na vida, do jeitinho que a gente quer levar, nós estamos vivendo na perspectiva de que cremos estarmos prontos, acabados. Está finalizada, a obra que Deus tinha para fazer em mim, acabou, completou. Eu gosto daquela frase de Paulo, onde ele disse, se eu não me engano, à igreja de Filipenses, a igreja de Filipos,
que aquele que começou a boa obra em nós há de completar, acabar, finalizar. Ou aquilo que ele diz à igreja da Galácia, lá na carta aos Gálatas: vocês corriam tão bem, quem é que impediu vocês de continuar correndo? Vocês começaram pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne, pela humanidade caída de vocês. O que aconteceu, gente? Volte para casa pensando, se por um acaso você não é um religioso. Eu posso ajudar você a descrever o que é um religioso. O religioso é um cara bom. O religioso é o cara que ora, que lê a Bíblia. O religioso é o cara que tem uma fé, uma crença. O religioso é aquele que tem noção de certo e errado. Inclusive, ele tem repúdio pelo que é errado, ele gosta do que é certo. O religioso obedece, ainda que parcialmente, mas obedece. O religioso tem senso de justiça. Ele faz cara feia quando vem injustiça e fica feliz com a justiça. O religioso fica feliz quando ele acha que está fazendo certo. Mas o religioso também, ainda que discretamente, é alguém soberbo, é alguém arrogante. Ainda que com um sorriso nos lábios, ainda que com aparência de humildade, no fundo, ele ergue um altar para ele, todo dia ele sobe no altar. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério porque as estatísticas dizem para a gente que a gente é religioso, né? Afinal, se alguém pergunta a sua religião, é bem possível que você fale: sou cristão. A gente fica enquadrado no ser religioso o tempo todo e a gente às vezes não percebe. O texto de Lucas, de Marcos. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo só para você ver que curioso. Marcos 10. Usa o marca-texto aí para a gente voltar em Mateus. É só para a gente ler um versículo aqui que faz sentido para nós nesse momento. Marcos 10, 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Presta atenção no versículo 21. Isso aqui não está dito em Mateus, só aparece em Marcos. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Esse camarada aqui era amado por Deus. Jesus olhou para ele e Jesus o amou. Mas Jesus falou para ele: te falta uma coisa. E é até forte dizer isso, irmãos, mas o amor de Jesus por ele precisava desembocar na postura dele diante do amor de Jesus, que foi o que ele não teve. O Evangelho chama a gente para uma postura perante Jesus. Pastor, vocês vivem dizendo que quem faz o serviço todo é Jesus, a gente apenas crer. Exatamente. Ele faz todo o serviço, mas nós temos que crer. E crer é fazer aliança, é se comprometer, é viver influenciado pela crença que tem, transformado. Então, esse camarada aqui é religioso. Uma terceira coisa que esse texto ensina é que aquele que é discípulo de Jesus, ele tem a vida dele reorganizada através do Evangelho. Se fosse para a gente falar das prioridades desse rapaz, eu diria para vocês que a pirâmide dele está invertida. Ele não ama a Deus, pessoas e coisas. Deus está de fora, as pessoas estão em segundo plano e em primeiro plano estão as coisas. O texto diz que ele é um cara rico, muito rico. E ele pergunta para Jesus: o que me falta ainda? É a pergunta que vale $1 milhão. E Jesus falou: vou te dar a resposta agora. Venda o que você tem se você quer ser perfeito. E perfeito é a ideia de íntegro, inteiro.
Dê o dinheiro que você tem para os pobres. Depois você me segue e o seu tesouro não vai estar mais aqui, vai estar nos céus. Versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O coração dele amava mais coisas do que pessoas e, sobretudo, do que o próprio Deus. E o Evangelho reorganiza a nossa vida, irmãos. Quando a gente se torna seguidor de Jesus, quando o Evangelho de Jesus nos encontra, as coisas se organizam na nossa vida. Deus passa a ser a exclusividade do nosso coração. Os nossos olhos são abertos para as pessoas. E as coisas vêm por último. No Evangelho, as coisas que nós temos, elas servem para servirmos as pessoas, e não para nos afastar das pessoas. No mundo é diferente, no mundo aquilo que você tem te afasta das pessoas. Se você tem um pouquinho de dinheiro guardado na poupança, e você escuta alguém reclamando da vida que está apertado, você já acaba achando que ele está doido para pedir dinheiro emprestado, e você corre dele. As coisas te afastam das pessoas. O Evangelho é diferente. A gente é tolo, a gente é bobo, a gente não poupa mais nada, a gente não tem planejamento. Não. Mas numa última instância, tudo que nós temos é de Deus e tudo que nós temos é para servirmos a Deus e servirmos as pessoas. Eu aprendi isso no seminário com o pastor Ivailton, irmãos. Ele dizia para a gente assim, se o seu coração é de Deus, seu bolso é de Deus também. Eu aprendi isso no seminário, sabia? Se o meu coração é de Deus, o meu bolso é de Deus também. Eu não estou falando dessa palhaçada, desse exagero que acontece nas igrejas, das pessoas levarem chave de carro, levarem, como que chama o documento de uma casa? Escritura. Não estou falando desses exageros, não. Apesar de que se alguém fizer isso, é a pessoa e Deus. Eu não estou falando dessa barganha, não. Mas eu estou falando da disponibilidade para servir as pessoas, se nós pudermos servir com o que temos. É totalmente diferente. E a gente serve com o que tem. Para você servir alguém, você não precisa levar o seu salário inteiro para a pessoa. Você pode levar 1 litro de leite, se o que ele precisa é 1 litro de leite. As pessoas dão conforme podem dar, de acordo com o que sentem o coração sendo compungido. O que Jesus está dizendo para ele? Jesus está falando sobre oferta, sobre dízimo, sobre isso? Não! Mas o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: você ama tanto a sua riqueza, que você não é capaz de se desfazer dela para ajudar as pessoas. A sua riqueza está no lugar que eu deveria estar. A sua riqueza está ainda no lugar até mesmo que as pessoas deveriam estar na sua vida. Jesus está dizendo para ele: a sua vida está atrapalhada, desorganizada. O tesouro que você deveria guardar é o tesouro que está nos céus, e Jesus tinha ensinado isso no capítulo 5 e 6. A traça não come, o ferrugem não destrói, o ladrão não rouba. Os tesouros da terra, eles evaporam, eles somem, eles perdem valor, eles são roubados. A minha mãe conta de um tio dela, irmão do meu avô materno, que na mudança da moeda, perdeu uma fortuna, um dinheiro que tinha, e o camarada parece que teve um infarto, não foi? E morreu. Isso. Ele ouviu a notícia de que a vaca tinha ido para o brejo, e ele o quê? Adoeceu, morreu. Eu sei que o que eu estou dizendo é muito generalizante, mas eu estou usando o exagero para você entender o que está dentro da curva, o que está dentro da normalidade. O que Jesus está dizendo para esse rapaz é o seguinte, irmãos: você não mata, você não adultera, você não furta, você não dá falso testemunho, você honra pai e mãe. Você diz que ama o próximo como a si mesmo, mas você nem me ama sobre todas as coisas. Você diz que ama o próximo como a si mesmo, mas o seu dinheiro te afasta do próximo que você diz que ama. E eu digo para vocês, o Evangelho exige de nós resposta. O Evangelho não é uma luva de pelúcia, de algodão que fica alisando a gente fica feliz, sentindo cosquinha, alegre, satisfeito, com um sorrisinho no rosto, não.
A semente para brotar tem que morrer. O evangelho para produzir vida tem que matar quem nós somos primeiro. Jesus diz para ele, toma uma atitude agora. Como diz a dona Vera, a avó da Jéssica, toma tendência. Faz alguma coisa. Tenha postura. E o jovem vai para casa triste porque tinha muitas riquezas. O discípulo de Jesus tem a vida reorganizada por Jesus. Eu pergunto para você, não é uma pergunta moralista, não. Não é a pergunta do eu devo, do eu tenho que, eu devo que, eu tenho que, não. E não é moralista porque o evangelho é poderoso para nos transformar, não é moralidade, não é obrigação, é entrega, é entrega. O evangelho transforma o nosso coração e quando o nosso coração é transformado, a gente se entrega para Deus. A pergunta é, onde é que Deus está na sua vida? Onde é que Deus está na sua vida? Onde é que as pessoas estão na sua vida? Onde é que as coisas estão na sua vida? O nosso mundo, irmãos, a nossa sociedade, o nosso tempo é marcado pela rapidez de informações, de transformações. E tudo no nosso tempo tem vida útil. Tudo no nosso tempo tem vida útil. É difícil encontrar pessoas que consertam coisas hoje em dia. Porque as coisas, quando quebram, elas vão para onde? Para onde? Para o lixo. Os consertadores estão em extinção. Nosso tempo é esse tempo. As coisas são descartáveis, elas têm vida, elas têm duração, e elas acabam, e elas vão para o lixo e a gente compra de novo. E a gente trata a vida, a gente vive a vida nessa perspectiva. As pessoas se tornam coisas para nós. As coisas ocupam para nós valor que pessoas deveriam ocupar. A gente inverte os polos. O evangelho reorganiza as nossas prioridades, amém? Como é que estão as suas prioridades? Como é que está a sua vida? Onde é que Deus está? Onde é que as pessoas estão? Onde é que as coisas estão? E por fim, o evangelho faz com que o discípulo tenha um comprometimento integral. Isso aqui para mim está tudo muito próximo. Ele se compromete de forma integral, por completo. Não fica nada de fora do evangelho. Esse negócio do que eu sou cristão, mas a minha mão não está certo, irmãos. Meu braço não é convertido, não. Eu sou, mas o braço não. Esse negócio, eu estou usando exemplo, só esse exemplo bobo. O evangelho faz com que a gente se converta integralmente. Vai mão, vai cabeça, vai bolso, vai tudo junto. Não fica nada de fora. Se ficou alguma coisa de fora, o que a gente faz? Corre para Jesus, fala, Jesus, o bolso está de fora, a mão ficou do lado de fora. O evangelho faz com que a gente se converta integralmente. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, assentado mesmo. O rapaz voltou para casa triste porque era dono de muitas riquezas. Em qual condição você vai voltar para casa hoje? Como é que vai estar o seu humor quando você voltar para casa? Como é que vai estar o seu ânimo? Como é que estarão os seus sentimentos? Você vai voltar para casa triste porque você vai voltar para casa decidido a continuar do jeito que você está? Você fala, eu até sei que estou errado, mas fazer o certo está caro demais, prefiro ficar no errado. Talvez é assim que você vai voltar para casa, o rapaz estava assim. Mas não é isso que o evangelho deseja fazer na sua vida. O evangelho pode ir muito mais além do que isso. O evangelho pode mudar a sua vontade. O evangelho pode transformar a sua vontade para você ter uma entrega profunda ao Senhor. Faça a sua oração. Ore ao Senhor. Talvez você conhece os mandamentos desde a juventude, como esse rapaz. Ore ao Senhor.